Ele trabalha com assessoria de imprensa e é especialista em gerenciamento de crise e press brand. É amante do tênis e já foi por 6 vezes campeão juvenil. Torcedor do Náutico e alvirrubro raiz, ama futebol bem jogado e não perde os jogos da Premier League aos domingos. Nosso convidado para essa entrevista é um empreendedor em série. Ele já foi sócio de 2 bares que marcaram época na capital pernambucana, o London Pub e a creperia Marco Zero, ambos na charmosa e mundialmente conhecida Rua do Bom Jesus, situada no coração da cidade do Recife. Formado em marketing com especialização em comunicação e mídia, a sua empresa, a Caderno 1 Comunicação Corporativa, é considerada a mais bem-sucedida assessoria de imprensa do Nordeste, com mais de 14 anos de experiência e com escritórios em 6 estados nordestinos, além de São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Ele está aqui hoje na série Papo de Especialista do canal Radar Executivo para falar de gerenciamento de crise e press brand. Seja muito bem-vindo, André Lubambo. Agradecendo aqui primeiro a essa oportunidade junto com o Radar Executivo aqui, né? Vamos conseguir tentar tirar algum tipo de dúvida aí dos nossos seguidores. Para a gente do canal é excelente, que eu acho que essa pauta de assessoria de imprensa é uma pauta que deixa muita dúvida, né? Muita gente pensa que só grandes empresas podem ter um trabalho feito que você faz, e muitas vezes as pessoas não entendem corretamente qual é o trabalho da assessoria de imprensa, o que é que ela faz hoje em dia, né? Então, eu agradeço muito a tua presença, André, a tua disponibilidade de estar aqui com a gente gravando. Eu tenho certeza que o nosso público aqui no canal vai gostar muito da sua entrevista. Eu aproveito para dar um abraço para todo o nosso público lá em Angola, Moçambique, Lisboa, que vem acompanhando aqui os vídeos do canal, vem participando muito. Então, agradeço a todo esse pessoal que tem acompanhado os vídeos, tem repercutido o conteúdo, tem compartilhado. Então, muito legal você estar aqui com a gente para agregar valor. André, eu preparei algumas perguntas para a gente trocar uma ideia sobre esse tema, né? Sobre gerenciamento de crises e press brand. A primeira pergunta que vem é exatamente essa. Qual a importância do trabalho na assessoria de imprensa nessa economia hiperconectada, onde todo mundo está de olho no que as empresas dizem, no que as empresas fazem? Jorge, as empresas necessitam contar suas histórias, né? Suas histórias de início de trabalho, contratação de pessoal, enfim, cases de sucesso, como se resolveram seus problemas durante o percurso de vida, né? A vida das corporações é uma coisa que necessita que alguém guarde essas informações, né? Para que, a partir de guardar essas informações, passem nos momentos certos para as pessoas, para os ouvintes, enfim, todo tipo de mídia, televisão, rádio. Hoje a mídia digital é uma ferramenta tão importante quanto a televisão, por exemplo, até às vezes mais importante, dependendo do que seja, o que a empresa fale, o que a empresa queira passar para o cidadão, né, para a sociedade. Então, nosso trabalho é você juntar todas essas informações e junto com os formadores de opinião. Hoje, além de jornalistas, hoje tem os influencers, né, digitais, que tem um papel muito importante, principalmente quando a gente fala sobre produto, né? E juntando todas essas ferramentas que você consiga contar um pouco dessa sua história para que, quando, por exemplo, tiver algum tipo de problema, sei lá, se por acaso quem não consegue, quem trabalha com varejo, por exemplo, pode estar sujeito a qualquer tipo de intempérie, as coisas podem acontecer, e você, a partir de um relacionamento com os formadores de opinião, seja ele qualquer veículo que seja, um relacionamento sério, né, de troca de informações, você termina colocando a verdade dentro de uma conotação que qualquer pessoa, qualquer cidadão vai entender, né? E, enfim, então a gente assessora as corporações, seja ela pequena, média ou grande, no intuito de trazer as verdades, né, diante de qualquer situação, ou boa, também acontece nas crises, né? Então,
muitas vezes, a maioria das vezes, é sobre situações são informações que vai tangibilizar a positividade, a assertividade dos produtos que estão sendo lançados, né? É uma ferramenta que você junta com as redes sociais hoje, no caso dos clientes, que você falou essa conectividade toda, que realmente já há alguns anos está acontecendo, junta com a publicidade, a gente complementa, né, com as chancelas de quem forma opinião, falar bem do seu lançamento, do seu produto, da sua história. Essa é a grande sacada da comunicação integrada, espontânea, que a gente chama, né? Às vezes eu fico vendo muito, aí comentando um pouco a tua resposta, às vezes uma falta de cuidado, não só da empresa como CNPJ, mas também dos executivos dessas empresas como CPF, no que eles colocam nas redes sociais, né? Muitas vezes, eu acho que a sociedade ela está monitorando muito o que cada empresa faz, não só a empresa, né? Governos, político, tudo. Eu acho que as redes sociais ela está monitorando muito. E você acredita que essas empresas estão preparadas para lidar com esse policiamento que está tão forte nas redes sociais? Para o nosso caso de assessoria, felizmente, sim, não estão preparados. É uma oportunidade, né, para muita gente. Tem muito, hoje em dia, nessa crise dos grandes veículos de circulação, né, de mídia geral, né, termina aparecendo algumas oportunidades para alguns jornalistas que estavam trabalhando, sei lá, 10, 15, 20 anos, às vezes, numa mídia, né, aqui em Pernambuco, por exemplo. Recentemente, a semana passada, foram demitidos 25 jornalistas de uma vez só. No Correio da Bahia, que é um parceiro nosso, foram 33 no mesmo dia. Quer dizer, isso acontecendo, esse problema termina virando algumas oportunidades, porque além das empresas, né, hoje você trata, por exemplo, médico. Médico hoje não deixa de ser tem alguns médicos hoje que tem faturamento de empresa média, né? É impressionante. E essa galera aí está totalmente viciada com relação a como se comunicar com essas pessoas, como manter a comunicação, como trazer algo novo, né, para o cidadão, para o seu seguidor, seja ele paciente ou não, falando do médico especificamente, né? Como também não consegue conversar, é impressionante, é aquela coisa fria. Então, a proposta da gente é tentar trazer essa realidade nova para que essas pessoas possam, né, realmente se dar melhor, fazer com que seus serviços prestados sejam mais bem aceitos ou de forma transparente. Então, tanto com a empresa, né, como executivo de uma empresa, o executivo financeiro, por exemplo, a gente tem uma assessoria para instituição financeira, por exemplo, os caras não querem passar nenhum tipo de informação e fica... Você tem aí hoje no Brasil, sei lá, 14, 15 bancos maiores, né? E tem um ou dois que passam informação. O que acontece? Durante todas as mídias nacionais, seja ela, enfim, rádio, toda a mídia online, impressos, televisão, etc., passam informações de apenas três instituições. Porque a galera da financeira não tem digamos que, quase que a obrigação de passar as informações para que são informações da empresa que possam ser passadas, né? Então, junto com um jornalista, junto com um assessor de comunicação, ela pode ser mais bem trabalhada e passada para o público. Acho que a grande sacada é você se mostrar quando você pode se mostrar, né? Acreditando que as empresas tenham enfim, em sua maioria, tem muita informação bacana para se passar, né? E a gente consegue trabalhar isso, treinar as pessoas, executivos, donos de empresa. Tem alguns que eu costumo dizer que tem alguns clientes que têm uma certa habilidade com a fala, né? Mas são alguns, a maioria não tem. Então, aqueles que não têm, mesmo aqueles que têm, precisam se treinar para ter melhorar ainda mais a sua performance com relação a quando passa a informação para alguém, né? Essa é a grande sacada de um dos trabalhos que a gente faz, né? Perfeito. Ô, André, me diz uma coisa. Tiveram dois pontos que me chamou a atenção na pauta que a gente trocou a ideia antes de montar aqui a entrevista. Eu queria entender melhor o que falando em termos de assessoria de imprensa, o que é gerenciamento de crise e o que é press brand. E como é que essas duas ferramentas elas podem ajudar as empresas a manter a sua imagem alta
junto ao mercado e ao seu público-alvo? As marcas que estão constantemente no dia a dia, né, da sociedade, elas, às vezes, falando em gerenciamento de crise, tem um monte de situações, a minha especialidade, inclusive, é essa, né? Mas vou contar um caso que é mais fácil de a gente tangibilizar. As marcas que tratam no dia a dia da sociedade, às vezes, de repente, vou citar um exemplo aqui, a gente teve um cliente de laticínio, né? Que é uma empresa da Paraibana que vende para o Nordeste todo, né? E aí eu vou falar o nome para guardar a gente conseguiu resolver, mas depois de resolver de muita luta, porque ele não tinha nenhum assessoramento de comunicação até a coisa acontecer. Quando a coisa aconteceu, tinha saído nas TVs todas e tal, em Maceió e em Arapiraca na época. E o produto dele, tecnicamente, não tinha explicação do que o fiscal, era uma fiscalização do órgão lá da cidade, do órgão estadual, sobre como é, meu Deus do céu, sobre uma fiscalização de conteúdo, o que é que tinha naquela embalagem, né? Junto com o CIF, Ministério da Agricultura, é uma coisa bem, bem grande, que ele foi pego de surpresa, e o cara estava falando, o presidente lá do órgão da instituição, falando que estava errado, que ia acontecer, que a coisa não podia, a empresa tinha que ter um pouco mais de cuidado, passou multa para a empresa, aquela confusão toda. Quando nós pegamos a situação, na prática, fomos direto conversar com um advogado, né, de entender qual o processo, e o dono da empresa estava perplexo, porque tinha, assim, depois de 20 anos de empresa, a primeira vez que tinha acontecido aquilo, alguém dizendo que tinha um produto errado dentro do produto dele, né? E ele, André, isso é impossível, porque aí me mostrou lá, fomos ver a cadeia toda de produção, como é que funcionava, não tinha ninguém mexendo, era uma coisa totalmente robótica, era robotizada. E aí chegamos lá para defender, a gente fez tecnicamente, era um produto animal, né, uma proteína dentro de uma recipiente de leite, e aí a gente fez junto com o veterinário, nos juntamos e mostramos que não tinha, e pedimos prova, pedimos para poder fazer os testes todos. E, ao final de tudo isso durou 2 semanas. 2 semanas eu pedi, na primeira dia que chegamos em Maceió, em Alagoas, porque foi Maceió e Arapiraca, dizendo que a imprensa estava errada em acreditar apenas num lado só. Tem esse lado, você ouviu os 2 lados, a gente não tinha sido escutado, né? E aí a gente estava mostrando, não tinha prova ainda, mas que tinha pedido o direito de teste no próprio órgão que tinha feito a denúncia. O que aconteceu? Depois de 1 semana e meia, foi verificado que era a tampa, que não tinha nada animal, era a tampa que tinha, enfim, uma confusão, era uma tampa que eles colocavam a rolha, depois de um certo tempo aquilo oxidou e parecia algo estranho, né? Um corpo estranho no leite, e a coisa, quando foi ver, não era nada, era a própria tampa, foi identificado. Só que isso, imagina, durante 1 semana, o cara dizendo que o produto estava ruim, e todo mundo escutando, todo mundo vendo aquilo ali, e a gente dizendo que não era. Nos primeiros 3 dias foi complicado, no 4º dia já deram aliviada, aguardando a posição que a gente tinha pedido. Depois de 1 semana e meia, a coisa se reverteu, mas aquela imagem dele durante 1 semana foi complicadíssima. Se ele tivesse o cuidado de ter tido... como eu falo, o cara tem que estar sujeito a qualquer tipo de intempérie, de qualquer tipo de situação adversa à sua... a natureza das coisas, né? E a gente poderia ter ajudado, porque quando você entra numa empresa, por exemplo, Nordeste, eu atendo 6 contas nacionais, né, no Brasil inteiro, e são 14 contas autores, são 6 nacionais, e tem 2 que têm especialidade no Nordeste. Eu visito jornalista por jornalista, influenciador por influenciador, no Nordeste inteiro, aqueles principais. Apresento o cara, a empresa, apresento a pessoa, no caso, o formador de opinião, a marca, eles recebem os lançamentos em casa, eles fazem teste, a gente convida para fazer teste. Tem uma grande sacada nossa, que é se juntar com empresas que tomam conta de influência, né, de carreiras de influência no Nordeste, no Brasil, mais aqui no Nordeste, nesse caso, que a gente consegue alguns ganchos para que juntos, né, possamos mostrar para o cara que está formando uma opinião que aquilo ali é uma coisa bacana, que ele pode acreditar, né? Essa é a função da mídia espontânea, é essa. Não estou publicizando algo que diferente da publicidade. Eu posso chegar na publicidade e dizer o que eu quiser, né? A proposta do nosso na mídia espontânea, você tem que mostrar para o cara que está formando a opinião se ele gostou, se ele achou sério, se ele achou bacana aquele produto que a gente está mostrando, que está sendo mostrado nas mídias. Então, gerenciamento de crise é aquele que você pode prevenir. A gente pode se prevenir como? Mostrando seu produto, sua história, o que é que você faz, seu serviço, né?
Tem casos de médico, por exemplo. Quantas vezes o médico teve um acidente de percurso e o cara perdeu, foi a carreira do cidadão, foi depois de 20, 25 anos de trabalho, por causa de um acidente que poderia ter sido não contornado, porque às vezes a pessoa morre, né? Enfim, não tem contorno para isso, mas teve um problema, só que não foi culpa da pessoa, foi culpa de uma série de coisas. Eu me lembro muito bem que a gente teve um caso numa rede hoteleira em Suape, é uma rede internacional, que teve uma infecção intestinal, né, a partir de uma bactéria gerada na cozinha. Aí imagina 48 pessoas internadas por causa de infecção intestinal. Só que era um evento do jurídico, né, era um evento de magistrados, né, e teve uma filha de um juiz que morreu. Veja a confusão. Isso faz uns 14 anos. A filha de um juiz, depois que teve o problema digestivo, morreu. Foi a óbito, e aí, imagina a confusão no Brasil inteiro. E para a bandeira, aquela confusão, o que é que podia acontecer, e a gente foi desde a essência o que é que tinha acontecido. Realmente tinha acontecido o problema na cozinha, né? Na época estava se organizando para melhorar isso ou aquilo na cozinha, e infelizmente aconteceu. Só que a menina, depois de 6 meses, a gente descobriu que a menina, infelizmente, entrou no hotel com rotavírus. Ela estava com rotavírus. Aí, quando teve a infecção intestinal, somatizou e, infelizmente, veio a óbito. Isso foi um case nosso, que passamos 1 ano e meio fazendo esse trabalho, né? Eu, até hoje, isso faz 15 anos, viajo no Brasil todo, não pago hotel quando tem essa marca, porque pela relação que ficou, porque a gente conseguiu mostrar que, infelizmente, aconteceu a fatalidade, mas que a gente tinha tomado, além de tudo que estava já tendo tomado de situação para resolver coisas futuras, também entramos no algo mais, né? E aí a família até hoje eu não sei, mas na época não teve problema com a família, pessoal, a dona da marca, por sinal, é uma japonesa, veio em Recife, a gente teve várias reuniões com a família. Enfim, as coisas acontecem, mas trabalhamos a imprensa, o formador da opinião, do dia a dia, mostrando o que tinha acontecido. A proposta não era enganar ninguém, pelo contrário, a proposta não é essa, nunca é essa, né? A proposta é se mostrar de uma forma positiva, mostrando o que aconteceu e tentando trazer as soluções, né? É isso que as empresas não fazem, isso é impressionante. Isso que você falou, rapaz, é uma grande verdade. Eu acho que a grande questão, eu acho que você tocou nesse ponto, na comunicação, caso haja um problema, caso haja uma crise, assuma a responsabilidade no sentido de estar junto, né, do seu público, se comunicar com as pessoas, passar a sua versão, né? Isso que você falou é muito importante, porque tem muita empresa que, em vez de ter essa atitude mais ativa, de procurar uma assessoria de imprensa, de ter uma assessoria profissional, ela simplesmente se cala, né? Se fecha, e aí termina sendo um prejuízo maior ainda, porque a versão que sai na imprensa é uma única versão, né? Ela não tem Agora com essa quantidade de formador de opinião via blog, via a internet 4.0, é uma coisa absurda. Você tem que se prevenir, a grande sacada é você se prevenir do que pode acontecer no futuro. Qualquer pessoa está sujeita à marca. Imagina, uma empresa que a gente trabalha com uma empresa que tem 300 itens, 300 marcas diferentes, né? Aquilo ali é tudo para o consumidor final. Aquilo ali acontece alguma coisa, como você falou exatamente, não é negar, mas tentar resolver da melhor forma possível para que traga solução. Nunca enganar as pessoas. Essa é a grande. Você não pode fazer isso só quando tem um problema final. Infelizmente, você consegue, ou felizmente para alguns, você consegue tratar disso antes de que aconteça o problema, entendeu? Exato. Imagina a quantidade de gente. Né? A respeito pelo seu consumidor, né? Exatamente. Eu acho que é muito importante. Porque, se não tomar conta, é um rastilho de pólvora, né? Exatamente. Fogo para um lado, e só piora se você não tomar uma atitude via assessoria de imprensa e comunicação. Só piora, né? Porque a dimensão das coisas é muito grande. Ô, André, tem outra pergunta aqui também, que vai ajudar muito o pessoal. Antigamente, a gente sabe que havia poucas opções para quem queria fazer uma comunicação com o seu público, né? Basicamente, você tinha TV aberta. Hoje, você tem um cardápio de opções extremamente grande
e muitas vezes as empresas não conseguem trabalhar bem e explorar essas opções. Aí que entra um termo que é o cross-mídia. Eu queria que você explicasse melhor o que é cross-mídia e como é que o trabalho de uma assessoria de imprensa pode ajudar as empresas a ampliar a sua presença digital. Porque muitas vezes, quando a gente fala imprensa, assessoria de imprensa, o cara pensa somente em jornal, em mídia impressa, esquece que talvez o trabalho da assessoria de imprensa também diz respeito a esse universo digital. Então, o cross-branding e o trabalho da assessoria de imprensa em posicionar a marca a presença digital da marca. Exatamente. O cross-media é um termo que se usa em publicidade, né? Que trouxemos para a mídia espontânea, porque hoje você tem que trabalhar exatamente o que você começou a falar, que a gente já comentou aqui, que é aquela história desse meio digital, que é uma coisa que comanda hoje. Tem marca que só trabalha com... Isso infelizmente, não é, a comunicação é uma coisa, é uma ciência, né? Que você tem que trabalhar com todos os tipos de ferramenta. Você não adianta, porque eu tenho muito dinheiro, eu vou investir na TV A, B ou C, porque é mídia de massa, meu produto é popular, não adianta. Hoje você tem que tem que fazer o cross-media. No caso, a gente entra exatamente com essa função de juntar com a assessoria de digital do cliente, junto com a agência de publicidade, transformar aquele lançamento, digamos assim. Eu estou agora lançando um produto de um cliente da gente de indústria, né, que é a Asa Indústria, que é uma água sanitária que vai ser lançada no Nordeste inteiro de uma vez só. Então, imagina o lançamento de uma vez só, né, para todas ele conseguiu, o marketing da empresa é muito competente, já há muitos anos, a equipe é muito boa, a gente conseguiu fazer várias reuniões com essas agências, a digital, a nossa e a publicidade, junto com o nosso diretor, fazer algo que envolvesse mais informações sobre aquele produto a ser lançado. Então, desde o cuidado para a influência receber água sanitária junto com o produto, fazer um teste, até a TV, até os jornalistas de formadores de opinião, além de blogueiros, né? O dono de portais, o pessoal de portal, falar sobre qual é a diferenciação porque a água sanitária, o produto é um só, né? Você não tem muita... Mas o que é que aquele produto da ASA poderia fazer a mais no dia a dia das pessoas, né? Focando em dona de casa, que é quem mais usa e tal. Isso é um trabalho que você faz a partir de pesquisa, né? Sempre do lançamento, e quando o cliente não quer fazer. Normalmente o cara tem normalmente em algumas empresas, né? Algumas empresas pequenas, acontece que o dono acha que não, vou pegar meu dinheiro todo, já tenho você, André, vou estar com minha agência e pronto. E às vezes não é bem isso, a pessoa hoje tem que planejar, a partir do planejamento tem que pesquisar, tem que a nossa função no cross-media é junto com a empresa de publicidade, depois de uma pesquisa realizada, transformar aquilo numa maior quantidade de views possíveis, né, no Brasil, às vezes fora do Brasil. Você citou aqui Angola, a gente vende, enfim, algumas empresas que a gente também trabalha para esse mercado africano aqui perto, né, Portugal também. Então, o cross é você tentar transformar, a partir de planejamento, de integração, aquilo que você quer lançar para um mundo maior. A proposta é mais ou menos essa. Branding. O branding, brand press é quando a gente, isso é depois, sei lá, estou há 17 anos no mercado já, né? Fizemos algumas conexões com as maiores empresas do Brasil, né? E a gente terminou a agência de assessoria de imprensa. Na maioria dos casos, é você construir a imagem do seu cliente ou da marca. Quando eu falo cliente, porque às vezes, como eu citei aqui, pode ter uma história de advocacia, pode ser um cara que é especialista. Os especialistas precisam construir a sua imagem perante o público, né? Que público é esse? Pode ser o consumidor final, pode ser o grupo de desembargadores do Tribunal de São Paulo. Então, só que você começa a construir a história da pessoa, no caso, estou citando aqui o exemplo de um advogado que tem uma especialidade bacana, junto com a imprensa. A proposta é, então, essa construção, o brand da especialidade que a pessoa faz, né? Ou aquele produto que o cara vai lançar, que tem algo mais, né? Diante da concorrência, é mostrar esse algo mais de uma forma chancelada pelo formador de opinião, seja ele de jornal impresso, seja ele de um portal famoso, seja ele Existe um blog, a gente trabalha... Existem 2 blogs, um em São Paulo, outro na Bahia. Eu trabalho com a marca de cosméticos da empresa, né? Que é a IS Cosméticos. Ela é uma franqueadora
pernambucaníssima, ela está com 104 lojas no Brasil, né? Durante a pandemia, surgiram algumas oportunidades, você sabe, as negociações com o shopping melhoraram muito a partir de agora, e aqueles que puderem fazer e possam fazer estão se dando bem, né? Nas negociações de locação de shopping, por exemplo, né? E a IES, a gente participa, tem um blog em São Paulo e em Salvador, que o cara é um blog só sobre essência, sobre cheiro, entendeu? Então, a gente, quando vai lançar qualquer tipo de produto, o da Bahia é formado, tem um nomezinho, estou esquecido agora, mas é o cara que é especialista em cheiro, que trabalha com essência, né? É perfumista, digamos assim, certo? Perfumista. Então, perfumista é ele... Hã? Perfumista? É como se fosse outro nome, mas enfim, é como se fosse um perfumista. Esse cara recebe todos os lançamentos da gente em casa, discutimos um ano inteiro com ele, quer dizer, lógico que na hora que tiver errado, ele vai, não tem como dar errado, porque a gente coloca ele dentro do nosso planejamento para discutir o que é que aconteceu, o que é que ele achou e tal. Isso é o ano inteiro, não é uma ação específica no ano ou no semestre, é um ano inteiro, literalmente, nos aproximando, estreitando essa relação entre o produto, entre a empresa, aquele lançamento A, B ou C, ou a própria empresa com o formador da opinião, né? Isso é brand puro, né? Essa construção de imagem, a gente vai... Isso, durante... Algumas empresas se aproveitam disso, a coisa acontece. Outras, infelizmente, a maioria ainda não viram, acho que é exatamente pegar o seu budget de comunicação, entregar para a publicidade e resolver. Hoje não é bem assim. É verdade. Essa colocação sua faz todo sentido. A gente vê, às vezes, pessoas dando tiro com bala de matar elefante para acertar uma mosca, né? É importante ter falado. Porque o cara, às vezes, gasta um investimento altíssimo sem ser tão assertivo. Ele podia ter feito um cross melhor, né, mais planejado, e investido menos, sabe, de repente, no final, o budget ia ser muito menor. Isso é planejamento puro, isso é conhecimento de causa, né? Para que, a partir de muita conversa, muito planejamento, muita pesquisa, a coisa consiga, mesmo em época de crise, a ser mais assertiva. Porque exatamente a grande sacada é hoje, o cliente está sem capital de giro para fazer um monte de coisa, vai fazer publicidade mas ele precisa fazer publicidade, então ele tem que fazer algo muito planejado, para não errar, né? É como você falou, não desperdiçar, não deixar de investir no seu negócio, né? No negócio de comunicação dele. Exato. E hoje, cara, tem tantas opções, né? Você tem alguns canais no YouTube que são muito bem consolidados. Você que quer o streaming, que você pode investir em publicidade paga. Você tem podcasts muito interessantes no Spotify, no Deezer. Então, existe tanta alternativa hoje para você segmentar o teu público e saber encontrar qual é a voz e como se conectar com esse público, que eu vejo, às vezes, a empresa muito ligada em ações que são muito dirigidas, né? Tudo bem, as pessoas falam muito de redes sociais, eu entendo perfeitamente isso, mas eu acho que a estratégia que você usa, por exemplo, o Instagram, o Facebook, não é a mesma que você usa no YouTube, que você usa no Spotify, no Deezer. Então, a gente precisa entender qual é o DNA de cada rede social dessa, para você poder fazer um trabalho bem feito. E eu acho que a assessoria de imprensa ela ajuda muito nisso. Sem dúvida. Totalmente. Sem dúvida, ajuda muito. A gente precisa mostrar para o cliente que ele precisa se conhecer melhor e conhecer, além deles, melhor do que a marca dele, ele conhecer o que está sendo apresentado, para sair daquelas coisas, não vou dizer antigas, mas tradicionais, né? Então, não cabe mais tradicionalismo em comunicação. Essa é a grande sacada. Quem estiver fazendo isso, trazendo novidade, eu acho que vai perdurar um pouco mais. Exato. Eu acho que é o seguinte, não é estar na mídia apenas por vaidade. É você estar na mídia porque aquilo tem ROI, tem retorno sobre o investimento que você fez. Isso. Né? Não importa qual é a forma de comunicação. Um dia desse, cara, eu tava editando os vídeos, e aí, você vê, falando de comunicação, às vezes a gente esquece que comunicação pode ser muito simples. Quem está em São Paulo, em Curitiba, às vezes passa aquele carro com um carro de som, tocando, vendendo qualquer coisa, aquela comunicação extremamente elementar, mas ele chega no cliente dele, os caras descem do prédio, vão lá e compram. Quer dizer, então um cara desse, ele está fazendo tudo certo, né?
Ele está fazendo certo, ele sabe qual é o público-alvo dele, ele sabe como se comunicar, ele conhece o roteiro que ele tem que fazer, porque ele sabe que ele passou antes por ali e vendeu, então ele volta para vender de novo. Então, quer dizer, às vezes são exemplos tão simples, né? E que a gente poderia aprender, às vezes, com essas pessoas que fazem uma coisa simples, mas que dá resultado, pô, que funciona, né? A gente tá trabalhando agora com um atacadista, acho que é o quinto ou sexto, entre os 10 maiores criadores de camarão de cativeiro do Brasil. Isso chama-se Carapitanga. A gente trabalha em conjunto com a agência digital e publicidade, né? Que é a Seio Marketing, e o cara nunca fez publicidade na vida, era ponto de venda e pronto, né? E agora a Carapitanga comprou uma marca de varejo, que é a Qualimar, por exemplo, todo mundo aqui em Pernambuco pelo menos conhece, né? E se voltou agora totalmente precisa se comunicar. É uma marca totalmente varejo antiga que se comunicava e estava parado em função de troca de societário e tal. Agora a pessoa e ele começou de vento em popa agora, e a gente tem sempre que explicar todos os detalhes, é óbvio, né? O cliente pega seu dinheiro que é suado e a marca, o empresário, quer saber os detalhes, como ele não entende, que a maioria não entende comunicação, né? Uhum. E por incrível que pareça, as pessoas trabalham com tanto publicidade, a gente trabalha com na nossa área de comunicação, e infelizmente, uma boa parte, digamos, uma grande parte, né? 50% das 50%, vê que número interessante, dos gerentes de marketing, o diretor de marketing, não sabem o que é mídia espontânea, não sabem o que é cross-mídia, no caso de imprensa, no caso de formar opinião, certo? Eles têm tipo, é como se na faculdade não tivesse, enfim, essa cadeira, ou, em algumas tem, inclusive, mas não deram muita bola para a cadeira, né? E a gente tem um problema sério com relação a isso, porque é difícil a agência entender, e quando é difícil, demora um pouco mais, é você mostrar para a marca a importância disso, de se planejar um pouco mais, eles planejar com mais assertividade, né? Isto é incrível, essa marca de camarão está entrando agora no varejo e tudo que ele nunca fez, está tendo que fazer em um ano, porque a marca está de vento e pouco, entrando em todos os supermercados, né? E a marca é boa, o produto é top, entendeu? Tem um preço justo e é um produto top, então não tem como dar errado. Agora, a gente precisa crescer um pouco mais, porque tem muito. São 17 fazendas de camarão no Nordeste, né? E é uma marca interessante e que está necessitando, está fazendo agora, a agência, que é a Seio Marketing, tem um trabalho bacana, que é junto conosco, de planejamento. Eu participo de todo o planejamento, para poder eu trabalhar o influenciador, o jornalista, chancelando o que ele está dizendo na propaganda. Ele fala na propaganda e a gente chancela com a opinião de um terceiro que é importante para a sociedade, entendeu? Pegando um gancho nessa sua resposta, me diga uma coisa. Qual é a sua visão sobre o trabalho dos influencers? Você acredita que ele realmente pode ajudar a empresa a posicionar sua marca no mercado? Ou, se eles não forem bem trabalhados e bem segmentados, pode até chegar a queimar o nome de uma empresa? Eu acho que hoje você não tem como, não é nem se livrar deles, é se juntar com eles. A proposta é, quando eu falei de cross-media, já contemplando aqueles influenciadores que trabalham com marca, que abraçam a marca, quem trabalha no dia a dia, quando eu falo no início, na nossa conversa no início, né? Com produtos e tal, não tem como estar fora. Pelo contrário, a gente tem que entender que é uma ferramenta extraordinária para esse tipo de ação. Uhum. O que não pode, as marcas, às vezes, se confundem e aí só trabalham com a mídia digital. Isso aí tem um curtíssimo prazo. Às vezes eu conheço influencer que era famoso ano passado, por exemplo, né? E que fez enfim, na sua história, fez algum tipo de, sei lá, digamos, uma traquinagem mal feita e deixou de ser famoso. E aí a marca ficou presa. Esse cara tava marca, inclusive, multinacional. Aí teve que tirar nas carreiras, passar 2, 3 meses no anonimato, quando eu falo com o influenciador, para saber. Você tem que pesquisar, tudo a partir de pesquisa, planejamento, conhecer o que esse influencer faz. Eu faço muito isso, né? Eu acho que o poder do influenciador é algo que hoje é essencial para quem trabalha com marca, entendeu? Só que tem que apenas estar junto dentro de um planejamento de curto, de médio, de curto, médio e longo prazo, né? Você tem que, para não acontecer o que eu falei daquela história da marca multinacional, que o cara fez uma besteira e deixou de ser influenciador,
do bem para ser do mal, e aí? Você ficou na mão do cara? Quer dizer, são coisas muito... É uma linha muito tênue que a gente tem que trabalhar. É quando a assessoria de comunicação pode ajudar. Digo, olha, chefe, não vamos por aí, não vamos por aqui. Vamos deixar, em vez de 100, deixar 50 só, vamos trabalhar em 50 com outros aqui, entendeu? É planejamento puro. Mas eu acho muito importante. Hoje eu trabalho em parceria com uma agência, como eu te falei, de influenciador em Recife, muito boa, que é a Cena Comunicação, e a Cápsula lá de São Paulo, que é exatamente isso. É com muita... Primeiro, as meninas daqui da Cena, que são muito amigas, por sinal, me convençam primeiro. Né? Eu sou o coordenador da conta no cliente final. Vocês estão na conta por causa de mim, pela confiança, pelo planejamento, pelo trabalho feito e realizado. Agora, primeiro, você precisa me mostrar que é real. Então, depois de mim, ok. Então, mas eu sempre escuto e a gente sempre faz os trabalhos. E, para mim, é impossível trabalhar sem influenciador hoje. É impossível. Me entendo, perfeitamente. Me diga uma coisa, André. A gente falando de influencer, só que hoje, com as mídias sociais, principalmente na área de negócios, a gente tem o LinkedIn, que é uma rede muito forte. E muitas vezes eu tenho acompanhado, eu tenho um trabalho muito forte no LinkedIn. A gente hoje tem quase 17 mil seguidores no LinkedIn, que é um número bastante expressivo para aquela rede. E aí, o que é que eu vejo às vezes? Às vezes, a gente vê algumas postagens de pessoas que estão em posição de liderança nas empresas, que feitas assim, sem muito cuidado, porque dá a impressão, porque a conta do LinkedIn é pessoal, ele sente, às vezes, que ele não está falando em nome da empresa. Mas eu sempre digo, se você é CEO e se você é um líder de uma empresa, tanto no pessoal quanto no profissional, você está falando pela empresa. É impossível as pessoas não olhar. Aí a minha pergunta é essa. Será que esses caras que hoje são líderes empresariais, estão ocupando essas posições, primeiro, será que eles perceberam isso, que não existe mais essa separação do que eles fazem na vida privada, do que eles fazem na vida empresarial, e se eles estão preparados para lidar com essa nova realidade? Infelizmente, você tem aquela história do Brasil ser muito grande e eu achar e concordar que a gente vive vários Brasis aí. Né? Se você, esse tipo de ação, né? Se você for conversar com um executivo de São Paulo, você sabe que você dá aula lá e etc., no Sudeste, principalmente digamos São Paulo, que é outro Brasil, é impressionante que os caras sabem de tudo antes de colocar qualquer tipo de informação nas suas redes, enfim, onde for trabalhar. Ele está pensando nos dois lados sempre. Ele pensa na carreira dele, mas pensando onde ele está trabalhando. É exatamente o que você falou. São opiniões que tem, porque a pessoa que está lendo, que está vendo aquilo ali, ela vai confundir. Eu sou o CEO, sou o presidente da empresa A, B ou C. Estou falando algo que eu não consiga aderência com o que eu faço. Quer dizer, eu posso fazer algo no pessoal e não posso fazer na empresa. Se eu estou me falando para aquele público corporativo, não tem sentido isso. Isso é o que acontece. Você tem razão em dizer não, na pergunta, que é uma coisa complicada, porque as pessoas confundem mesmo, né? Então, a gente, na comunicação, a gente pode ajudar, porque você mostra exatamente aquele lado, olha, aquela mensagem sua não foi bem assim, não foi bem aceita assim, eu acho que você podia repensar isso, mas isso também gera, Jorge, oportunidades para mim, por exemplo. A gente hoje é Caderno 1, são 7 jornalistas em Recife, né? 7 estagiários, a gente tem são 11 correspondentes do Brasil todo, né? E termina por a gente tanto mastigar na cabeça das pessoas, daqueles que querem escutar, né? O executivo ou dono da empresa, que é preciso fazer isso ou aquilo, que termina também aparecendo as oportunidades. Mas por quê? No Sudeste, os executivos estão mais bem educados, corporativamente falando, né? Aqui no Nordeste ainda não. É por isso que tem tanta ainda importação para cá, ainda existe, enfim, né? De executivos lá para cá. Daqui para lá também tem, mas é muito menor, né? É mais por causa de valor, de preço, é mais por causa de rendimento que é menor, infelizmente, né? E essas pessoas têm que começar a se preparar, não é esquecer, acompanhar os livros de administração, de gestão, enfim, como você falou, de participar de podcasts e uma quantidade de lives de gestão possível, mas também começar a se preparar com relação à sua imagem. E a sua imagem, às vezes, não pode se dissociar da empresa. É impressionante. Você tem razão. Uma coisa que eu vejo muito, eu acho que hoje você não pode mais, com essa
superposição entre vida pessoal e vida profissional, você não pode ter certas atitudes mais na sua vida pessoal e achar que aquilo não vai impactar na vida profissional. Isso Claro, é claro. né? Eu acho que essas duas coisas andam juntas, né? Até para você ter credibilidade junto à sua própria equipe mesmo, falando um pouco de comunicação interna, para você ter credibilidade com a sua própria equipe, você precisa ser coerente, né? Você não pode ter um discurso dentro da empresa que segue uma linha, que é uma linha mais ética, uma linha de caráter, e lá fora, meu amigo, você chuta o pau da barraca e faz o que quiser, né? É aquele executivo que durante a semana respeita lá os horários e tal, e quer que os funcionários, por exemplo, a minha empresa hoje está 90% de home office, aí todo dia de 8 horas da manhã a gente se dá bom dia, repara todo o planejamento, final do dia 5 horas a gente dá um boa noite para saber como é que está alguma dúvida, aí desses 2 horários. Chega no final de semana, o cara quer conversar com um funcionário sábado, domingo, e acha que isso é normal. Isso não é normal. Isso não é normal. A pessoa tem que ter, a não ser que ele crie essa como você falou, essa intimidade com seus colaboradores, né? Para que dê uma ligada, entre no canal e fale de sábado, domingo. Eu acho isso incrível, porque eu não tenho horário, para mim eu recebo... Eu estava hoje, antes de você trazer um pouquinho, que estava um cliente domingo, às 9 da manhã, fazendo uma reunião comigo. E não foi. O cliente, a gente aprendeu isso, né? A nossa cliente tem razão sempre. André, eu posso me reunir com você domingo? Então, eu falei, claro que pode. Como é que é isso? Quem sou eu para dizer que não pode, né? Isso é importante. O cliente sabe tudo e está certo em tudo. A gente tem que só protegê-lo. Quem é da área comercial, feito você e feito eu sou, é 24% o horário de trabalho. Não tem jeito, né? A gente quer que seja diferente, mas é 24%, né? É plantão, não tem jeito. Eu só não consigo fazer feito você, que você consegue trabalhar de meia-noite às 4 da manhã, depois voltar às 8. Isso aí eu ainda não consegui. Eu morro de inveja de você, porque ainda não consegui. Agradeço a minha mãe, que isso é DNA, é genético. Isso não foi uma escolha, não. Você falou de exposição, tu falaste de exposição aí, né, que a quantidade de posters, e isso é uma coisa técnica. É incrível como as pessoas conseguem manter ainda empresas fazendo, ou posta de menos ou posta de mais, né? Eu tenho uma vantagem que em casa... Cuidado, né, com o que você coloca. Eu acho que o conteúdo hoje, ele pode ser uma grande ferramenta para você construir autoridade junto ao mercado e às redes sociais. Exatamente. Principalmente se você oferece um conteúdo com uma certa qualidade. O grande problema é que, muitas vezes, as pessoas ficam trabalhando em cima de frases feitas, aquele velho copia e cola, o lugar comum. Não funciona. E, muitas vezes, ao invés de ajudar, atrapalha o posicionamento daquela pessoa. Então, eu acho que esse cuidado é muito grande. Nós vivemos, literalmente, num Big Brother, né? A gente está o tempo todo. Eu em casa, eu estou casado com não deixa de ser influenciadora de uma especialidade chamada coloração pessoal, né? Colorimetria e tal. E você, por exemplo, eu nem tanto, mas você, as pessoas que estão diante de câmera o tempo todo, até a mulher tem a história do cabelo e da maquiagem, né? E roupa. Tem homem que usa maquiagem, nada contra, mas eu não uso maquiagem. É o cabelo e a camisa, a cor da camisa. A gente está aqui mostrando só, né? Então, cara, esse detalhe aqui do cinza, na minha coloração pessoal, foi identificado depois de vários treinamentos que o cinza é bom para nos trazer algo mais altivo. Você tem uma relação de mais de 60 cores. Veja, é aquela história que você falou, veja o cuidado com sua imagem e as especialidades que apareceram nos últimos anos, né? É uma coisa antiga, mas que ninguém dava bola, e hoje é uma febre. Ela tem em casa, sei lá, 3, 4 pessoas por dia para falar para tratar sobre as cores que você se dá melhor, né? Você se aparece melhor na imagem, né? Tudo como você falou, tomar um pouco mais de cuidado com a sua imagem para que você passe para o cliente, para a sua família, que você está no mundo atual. Você está correspondendo ao que a sociedade pede. Enfim, quem quiser viver isolado, vá lá para uma ilha e fique lá isolado. Quem quiser viver em sociedade tem que tomar cuidado com tudo, inclusive com sua imagem.
É óbvio. Eu acho que hoje nem numa ilha ele consegue ficar mais isolado. Tá? Não tem jeito. Hoje em dia está difícil. Mas eu acho que o Verdade. detalhe faz toda a diferença, porque muitas vezes, rapaz, até a foto que você escolhe para botar no seu perfil no LinkedIn, É muito o importante. tipo de foto, de imagem, de post que você coloca, tem que ter muito cuidado, porque a gente hoje está sendo muito analisado, muito avaliado pelas pessoas, está sendo muito visto. Então, eu acho que é um cuidado que tem que ser tomado, né? Muito, muito cuidado. André, a gente está caminhando aqui para o final da nossa entrevista e eu queria fechar com uma pergunta. Eu queria que você compartilhasse com a gente, na sua visão, qual é a importância do planejamento de mídia espontânea. Porque quando a gente escuta falar de planejamento de mídia espontânea, parece um contrassenso. Porque se é mídia espontânea, como é que pode ter planejamento? Né? Então, é isso que eu queria que você colocasse para a gente fechar esse nosso encontro. Veja bem, aquelas empresas que são organizadas no seu planejamento de comunicação, né? Por exemplo, sei lá, qualquer uma das empresas, mas que tenha gerência, gestores de marketing por trás, de comunicação, termina planejando o ano inteiro. Agora eu estou com o planejamento das minhas 14 empresas, né? Na mão, o que é que eles vão fazer de lançamento, qual é a previsão disso ou daquilo. A gente entra nesse planejamento, também se planejando e planejando o que é que vai fazer, se a tendência vai ser trabalhar o pessoal de coluna social. Existe muito coluna social, inclusive na mídia online. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que me planejar, eu tenho que usar. E lá em São Paulo, eu não tenho contato no interior com o influenciador ou jornalista do mundo social. Eu tenho que me planejar, eu tenho que visitar, eu tenho que viajar até lá para conhecer as pessoas, e trazer as informações para o cliente, colocar essas informações no planejamento de comunicação daquela marca e começarmos a atuar. Então, a dúvida nem tudo é factual. Aquelas empresas que trabalham com planejamento terminam induzindo, juntando com, no caso do cross-mídia, sempre em função do lançamento de uma marca, sempre buscando o lado comercial a favor da empresa, você consegue planejar e torna a coisa não factual. Você não pode... Gerenciamento de crise, por exemplo, é factual sim, mas a prevenção dele não. Uhum. A prevenção de uma crise, você pode criar um planejamento para isso e trabalhar o ano inteiro. Essa é a grande sacada de que quem consegue fazer isso, que algumas empresas, né, graças a Deus, hoje a maioria das empresas sabem que precisam fazer e estão começando a trabalhar nesse mundo de prevenção de que pode acontecer. É quando a gente entra. A minha especialidade é totalmente focada no relacionamento interpessoal, né? A gente... Se você me conhece, eu tenho, sei lá, me conheço, sem sombra de dúvida, todos os principais jornalistas e influencers da minha área que eu atuo com meus clientes no Brasil, em São Paulo e todo o Nordeste. São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Brasília e todo o Nordeste. Eu preciso conhecer. Eu preciso saber o que é que o cara gosta de escutar, o que é que o cara gostaria de receber como informação, né? Eu fiquei muito satisfeito com a resposta que você trouxe. Eu acho que deixou muito claro para as pessoas que estão aqui acompanhando a tua entrevista sobre a importância da cross-mídia, gerenciamento de crise, press brand, tudo isso, e essa importância de você fazer uma gestão realmente da comunicação da marca e também da sua posicionamento pessoal nas redes sociais. Então, eu quero agradecer, André, a tua presença aqui no canal Radar Executivo. Eu tenho certeza que nosso público, a nossa audiência, vai gostar bastante dessa entrevista, porque ela clareia alguns pontos muito importantes. Então, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por você ter aceito o convite, estar aqui com a gente no canal Radar Executivo. Para mim é um prazer estar com você, conversando. Qualquer conversa com você é um prazer e respeitando, e posso vir a qualquer outro convite seu, e foi muito bacana nosso bate-papo aqui. Tomara que tenha sido elucidativo aí para algumas pessoas, né? Sem dúvida, André. Muito obrigado mais uma vez. E você que acompanhou aqui a entrevista do André Lubambo no canal Radar Executivo, compartilhe, deixe seu comentário, repercuta, que essa é a função do canal, é trazer informação de qualidade, é compartilhar conhecimento. O lema é esse, compartilhe conhecimento, não compartilhe fake news. Fique você conectado no canal Radar Executivo, você conectado no mundo empresarial.
Obrigado pela sua audiência mais uma vez e nos vemos no nosso próximo encontro.